Jesus, com o seu sacrifício, ele já pagou o preço e nos deixou a responsabilidade da escolha. Você escolhe se você quer ser salvo ou se para você está bom como está. Você tem a opção, você tem o direito de determinar o seu futuro em relação às coisas de Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Metanoia. E o tema escolhido para hoje é salvação. Eu gostaria de iniciar esse tema com você, voltando lá à origem, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e quando o homem e a mulher então pecaram e saíram da presença do Senhor, né? Deus ele criou o homem para que o homem andasse na presença dele. Mas a partir do momento em que houve o pecado, o homem foi banido. E desde então o homem tem andado errante sobre a terra. Adão, Eva, sua descendência, depois tivemos o dilúvio, tivemos então, após o dilúvio, Noé salvou toda a sua casa, sua família, e então a humanidade se reiniciou sobre a face da terra. Mas mesmo assim o homem continuou perdido, continuou andando desgarrado, longe da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa tarde que não era desejo de Deus que o homem estivesse distante, mas a própria dureza do coração do ser humano sempre o manteve distante de Deus. Então o tempo passou, os séculos passaram, chegamos a Abraão, a Isaac, Jacó, a José, o povo escravo no Egito por 430 anos. Então chegou um determinado momento que Moisés sobe ao monte e vem com as tábuas da lei. Deus ele estabelece a lei para que o homem viva. Só que a própria palavra do Senhor diz que o homem em si ele não consegue cumprir a lei plenamente. E quando nós falamos em lei, nós estamos fazendo referência então até o povo judeu, que era o povo originário da promessa, e não eu e você. Mas a verdade é que lá em João, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, lhes foi concedido o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram da carne, que não nasceram do sangue, que não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então o que eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, é que se até um determinado momento a salvação ela estava estipulada somente para um povo, havia um critério, ser judeu para ser salvo, a partir desse momento, eu, você ou quem desejar pode almejar a salvação. Quem crê no poder do nome de Jesus tem acesso à filiação do Pai. E como filho, você tem direito à salvação desde que você realmente busque cumprir os requisitos da palavra do Senhor. Nós, como gentios, nós não estávamos dentro do plano de salvação de Deus. Mas chega um determinado momento em que nós somos enxertados na videira verdadeira que se chama Jesus Cristo. Em João 3,16 a palavra do Senhor diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De repente nós vemos uma situação onde Jesus, sendo Deus, ele se desfaz de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, e ele vem ao mundo como homem para sentir tudo que o homem sentiu, para passar por tudo aquilo que o homem passou, para sentir as nossas dores, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E então Jesus vem com um propósito, buscar o que estava perdido, buscar trazer uma opção, trazer uma nova chance para aqueles que estavam sob condenação. Porque o homem estava debaixo de condenação, ao homem estava determinado um único destino, condenação. Mas a partir do momento que Jesus ele se faz o sacrifício eficaz naquela cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, nos é concedido dois caminhos a seguir: salvação eterna ou perdição eterna. E tudo isso vai depender muito do que nós almejamos, do que nós desejamos, porque Jesus, com o seu sacrifício, ele já pagou o preço e nos deixou a responsabilidade da escolha. Você escolhe se você quer ser salvo ou se para você está bom como está. Você tem a opção, você tem o direito de determinar o seu futuro em relação às coisas de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, versos 9 a seguir, a palavra do Senhor nos diz assim: se confessares a Jesus Cristo como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca nós fazemos a confissão para a salvação. Ou seja, a partir do momento que eu me decido por Jesus,
A partir do momento que eu o confesso como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ter direito à salvação. O próprio Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, para quem é a salvação? Para todos. A salvação é para todo aquele que nele crê, a salvação é para todo aquele que nele buscar, a salvação é para todo aquele que realmente acreditar que Deus pode escrever uma nova história para a sua vida, uma história lá na eternidade. Nós temos hoje essa oportunidade pela graça. E o que é a graça? A graça é um favor não merecido que o Senhor nos concede. Nós não tínhamos herança, nós não éramos nação, nós não éramos povo escolhido, nós éramos gentios, mas a negativa dos judeus em reconhecerem a Jesus nos concedeu essa graça de termos acesso à salvação do Senhor. Nos perguntamos assim: mas eu posso esperar um pouco para receber a salvação? Meu irmão, eu quero te falar que a palavra do Senhor ela tem se cumprido a cada dia. Então a opção é sua, mas nós vemos pelo caminhar do mundo, pelas coisas que têm acontecido, que breve Jesus irá voltar. E voltará para buscar um povo zeloso, de boas obras, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o propósito do Senhor é que ninguém perca a sua salvação. O propósito de Deus é que todo aquele que desejar seja salvo. Mas para isso há a necessidade de cumprir os propósitos da palavra do Senhor. Por quê? Porque a porta ela continua sendo estreita. A salvação não é de qualquer maneira. Você precisa negar a si mesmo, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor, você precisa ser batizado, você precisa se agradar e se alegrar com as coisas de Deus. Pastor, então eu tenho que largar tudo desse mundo, esquecer tudo e só me dedicar a Deus? Não, eu só estou te dizendo, meu irmão, minha irmã, que você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. A alegria é que a salvação é para todos. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por todos. Então, ele mesmo na sua palavra ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga a cada dia. Aí fica aquela pergunta então, pastor, mas então a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, tudo fica bom, tudo fica legal, não vou passar mais dificuldade, não vou passar mais lutas? Não, meu irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então a nossa esperança é que um dia nós estaremos com Ele na glória, nós estaremos na presença dEle. Então Ele dirá: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança tudo aquilo que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então essa é a nossa esperança em Deus, porque nós sabemos que nós somos um ser com alma, corpo e espírito, e na verdade o nosso corpo um dia vai virar pó, o nosso espírito volta para Deus, mas a nossa alma passará pelo grande julgamento do Senhor. Então, o desejo do meu coração é que você possa estar na presença de Deus, que você possa almejar a salvação, que você possa ser participante dessa graça, desse favor de Deus para você e para toda a sua casa. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda a graça, que você possa buscar a salvação como quem busca o ar que respira. Porque, irmãos, nós estamos aqui só de passagem, nós somos peregrinos em terra estrangeira e vai chegar um momento em que nós estaremos na presença deles. O Senhor Jesus mesmo disse que um dia Ele colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Então, que nós possamos ser as ovelhas do Senhor e tenhamos acesso a Deus através do Filho. O Filho disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Da mesma forma, ele também disse em João capítulo 14 que ele estava indo para o Pai, preparar morada para que onde ele estivesse, eu e você também estivéssemos com ele. Aguardamos essa grande glória, aguardamos essa alegria, aguardamos esse momento em que Jesus virá nos buscar para estarmos com ele em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda força e que o Senhor faça em ti a sua boa obra em nome de Jesus. Deus te abençoe.